Bom dia, prezados ouvintes da Gospel Meira. Mais um programa nosso aqui, nesta série de aparições marianas, e já estamos chegando ao fim, porque já repassamos as principais mensagens das principais aparições marianas que nós tivemos ao longo da história da Igreja, e especialmente nesses últimos tempos. Hoje vamos falar de uma aparição muito importante de Nossa Senhora na Holanda, e que tem o título que ela mesma se deu de Nossa Senhora de Todos os Povos. E na ocasião ela ensinou uma oração e vamos começar esse programa pedindo a proteção da Santa Mãe de Deus, recitando a oração que ela solicitou a Ida Pederman, a vidente dessas aparições. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, envia agora teu Espírito sobre a terra. Faz habitar o Espírito Santo nos corações de todos os povos, a fim de que sejam preservados da corrupção, das calamidades e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, a bem-aventurada Virgem Maria, seja a nossa advogada. Amém. Essas aparições na Holanda têm algumas características bem diferentes de outras aparições marianas. Vamos ver ao longo desse programa. A vidente, como falamos, é Ida Pederman, que viveu de 1905 a 1992. Ela era a caçula de uma família de 5 irmãos de renda modesta e ficou órfã de mãe aos 8 anos. Nossa Senhora, de vez em quando, escolhe órfãos, como é o caso, por exemplo, do Escorial, na Espanha. A família não era muito piedosa, mas discretamente praticante da religião católica. Depois das aparições, ela sofreu muito moralmente, foi muito combatida, evidentemente. Satanás sempre combate as obras de Nossa Senhora, de sua grande inimiga, É uma mulher modesta e discreta, segundo o testemunho do padre René Laurentin, e sempre que as pessoas a procuravam ou procuravam torná-la em evidência, ela protestava: não se trata de mim, um pobre instrumento, trata-se apenas das mensagens da Senhora. Essas aparições são diferentes, como já falei, porque elas eram intermitentes, não havia uma sequência, por exemplo, todo dia 13 de cada mês em Fátima, ou alguma sequência como se verificou em outros lugares, ou então uma única aparição como em La Salette. Essas eram intermitentes, ou seja, havia a visão, havia a aparição, depois de algum tempo voltava outra visão, depois de algum ano talvez outra visão. Então, não eram em sequência cronológica. E a primeira começou num dia da Anunciação, no dia 25 de março de 1945. E a última foi em 31 de maio de 1959. Um total de 56 aparições. E também as aparições não se faziam num lugar determinado. Por exemplo, em Dosvilé, era sempre na capela diante do Santíssimo. Aqui, não. Houve visões no apartamento onde ela vivia, 2 vezes na igreja de São Tomás, lá da cidade, uma vez no lugar onde Nossa Senhora pediu que se construísse uma igreja em honra de Nossa Senhora de Todos os Povos, e 18 mensagens foram recebidas na Alemanha. Ela era holandesa, em Amsterdã. Antes das aparições da Santíssima Virgem, a Ida afirmava ter tido muitas visões. Por exemplo, ela viu o refúgio de Hitler em Berlim, ela viu Mussolini, o líder italiano do fascismo, deposto e pendurado pelos pés pela multidão. Depois viu o rio Oder, vermelho de sangue. Esse rio Oder, ele nasce na República Tcheca e depois vai para o Mar do Norte, dividindo a Alemanha da Polônia. Alguns fatos que hoje as pessoas chamariam de parapsicológicos aconteciam com ela.
Muitas vezes os ponteiros de relógios disparavam perto dela, portas batiam, fornos apagados começavam a fumegar e assim por diante. O seu amigo e confessor chegou a fazer alguns exorcismos para ela para ver se livrava desses fenômenos. No dia 25 de março, então, de 1945, como falamos, no dia da Anunciação de Nossa Senhora, ela conversava com o padre Frère e suas 3 irmãs na sala da casa em volta de um aquecedor de carvão. O padre era seu amigo e também diretor espiritual. De repente, conta ela, vi-me atraída para outro cômodo. Olhei e vi repentinamente chegar uma luz. Levantei-me, não podendo fazer outra coisa senão me aproximar. A parede desapareceu de meus olhos, assim como todo o mobiliário. Era um oceano de luz sem fundo. Dessa profundeza luminosa, vi destacar-se logo uma forma viva, um perfil de mulher. Eu a vi de pé à minha esquerda, mas acima de mim. Estava vestida de uma longa veste branca, presa com um cinto, e tinha um aspecto bem feminino. Seus braços se estendiam para baixo, as palmas das mãos voltadas para fora. A aparição revela ainda a data do fim da guerra na Holanda. Estamos no tempo da Segunda Guerra Mundial. Reparem a data que nós falamos, é 1945. De repente, a aparição se dirige a mim dizendo e mostrando um texto: é graças a isto, perseverai. Então, se a guerra estava para terminar na Holanda, diz Nossa Senhora, repetindo a mensagem variável que dá em todas as suas aparições, é graças a isso, graças ao Rosário, perseverai. Depois de um momento de silêncio, a Senhora acrescenta: é necessário difundir a oração. A oração em geral e de modo especial essa oração do Santo Rosário. A seguir, Ida vê diante de si uma multidão de soldados, de numerosos aliados. A Virgem pega então a pequena cruz do seu terço e me convida a olhar esse crucifixo. Depois, novamente, a convida a olhar os soldados. Esses voltarão logo para casa, diz ela. Como a aparição não tivesse revelado seu nome, Ida lhe perguntou: a senhora é Maria? Chamar-me-ão de senhora, mãe. Então é interessante que, em vez de responder eu sou Maria, nesse momento, depois Nossa Senhora vai se identificar assim, como Maria, ela diz: chamar-me-ão de senhora, já que ela vai se revelar como a senhora, a rainha de todos os povos, então ela destaca neste momento o apelativo, senhora. A aparição dita essas palavras lentamente e depois desaparece também lentamente. Bom, as 25 primeiras mensagens de 1945 a 1950 anunciam os perigos que a humanidade corre, os combates dos cristãos no mundo atual, a unidade da Igreja e a chegada futura de uma era nova. Profecias precisas e detalhadas anunciam a Guerra Fria, a queda do regime soviético, etc. Essa Guerra Fria, vamos lembrar, é aquela guerra de ameaças de escalada militar entre o Ocidente e a Rússia, ou de modo especial entre os Estados Unidos e a Rússia. Não chegou a ser guerra quente, as bombas não foram disparadas, pois foi uma guerra política, econômica e cultural. No dia 29 de março de 1946, a Virgem aparece sentada sobre uma espécie de trono. Está novamente com o menino Jesus sobre os joelhos. Do menino jorra por todos os lados uma grande luz. A Senhora diz: antes de tudo, retorno a ele. Somente então virá a paz verdadeira.
É uma mensagem simples, direta e curta. Retorno a Ele. Somente então virá a paz verdadeira. Eles estavam pensando que iam construir uma paz depois dos horrores da guerra e que o mundo, por exemplo, com a Organização das Nações Unidas, teria um período de paz prolongado, pelo menos, se não definitivo. Nossa Senhora avisa: não adianta procurar a paz por meios humanos, por meios jurídicos, por meios políticos, por meios econômicos. Tudo isso tem a sua importância na ordem temporal, mas não traz a verdadeira paz. Somente em Jesus reside a verdadeira paz. Em 26 de dezembro de 1947, Ida escreve: de repente vejo uma luz ofuscante e sinto uma dor invadir minha mão. É como um feixe de raios. Depois vejo a Senhora, que me diz: calamidades virão do norte ao sul, do sul ao oeste e do oeste ao leste. Ou seja, totais, né? Abrangendo o mundo todo. Vejo a seguir um domo, ou seja, uma cúpula, né? E uma impressão se impõe a mim. É um dos domos de Jerusalém, uma cúpula em Jerusalém. Escuto: haverá rudes combates em volta e perto de Jerusalém. Depois vejo diversos povos orientais. A Senhora diz: o mundo estará como que dividido ou rasgado em duas partes. Está dividido em dois. Nós vemos que isso acontece hoje no mundo, acontece no Brasil, né? Dividido em dois. Essas rupturas, a própria igreja dividida entre os chamados progressistas ou modernistas, os tradicionalistas e assim por diante. Eu lembro que essa visão de Ida sobre Jerusalém, Israel, ela se cumpriu. Houve em 1948 a criação do Estado de Israel. Aqui nós estamos em 47, né? Depois houve várias guerras entre Israel e seus vizinhos. Por exemplo, a Guerra de Suez, em 1956, a Primeira Guerra para evitar o surgimento do Estado de Israel, em 1948. Houve também a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e assim por diante. Então, ela viu antecipadamente essas guerras que surgiriam e essa visão realmente correspondeu a coisas que se realizaram. E Nossa Senhora fez surgir essas palavras: guerras econômicas, boicotes, divisas, calamidades. No mesmo dia, diz Ida, numa outra visão, uma imagem muito curiosa me aparece. Sinto-me levada a olhar o céu. Era como se disparassem um projétil. O objeto tem a forma de um cigarro ou de um torpedo e a cor do alumínio. Vejo logo alguma coisa que se solta de sua parte traseira. Horríveis imagens de seres humanos me aparecem então. Vejo rostos cobertos de úlceras horríveis, que eu pensaria ser uma espécie de lepra. Pergunto à Senhora: trata-se de bacilos? Com muita gravidade ela responde: é diabólico. É o que eles estão para inventar. Depois, mais suavemente: os russos, mas os outros também. Ela junta energicamente: povos, estai prevenidos. Parece, pelo efeito dessa bomba que é disparada do ar, que se trata de guerra química ou de guerra bacteriológica, não é? Em que doenças, germes, né? Bactérias, bacilos, vírus, etc., ou mesmo venenos químicos, podem ser espalhados nos ares. A humanidade, nós já vimos, é capaz de toda a crueldade quando se trata de luta pelo poder, pela supremacia. Mas então ela advertiu antecipadamente e falou que os povos deveriam estar prevenidos, ou seja, evitar a construção desse tipo de armas. No dia 7 de maio de 1949, ela adverte, Nossa Senhora, né? Em pouco tempo, coisas graves vão se produzir.
Nuvens pesadas se acumularão sobre a Basílica de São Pedro, que não serão dissipadas, senão ao preço de grandes lutas e de muitos esforços. Todos os cristãos deverão se unir. A Senhora acrescenta: a natureza, ela também muda. De uma forma mais sintética, Nossa Senhora resume aqui o que ela falou em muitas outras aparições, né? Uma nuvens pesadas se acumulam sobre a Basílica de São Pedro, que é alvo de forte ataque demoníaco através de seitas secretas, como ela advertiu em outras aparições e mesmo nessas de Amsterdã. Ela faz um apelo à união dos cristãos, né? Em outras mensagens também, Jesus pede insistentemente que os cristãos se unam para poder resistir com eficácia aos últimos assaltos demoníacos desse fim dos tempos. E também advertiu para umas mudanças da natureza, que nós estamos vendo mudanças de climas, né? Aqui nós estamos em Minas Gerais, por exemplo, em pleno janeiro, até com agasalho, fazendo frio em pleno janeiro. Então há mudanças nas estações, há excesso de chuva em alguns lugares, falta de chuva em outros, as erupções vulcânicas se multiplicam e assim por diante. Em 16 de novembro de 1950, a aparição finalmente revela o seu título. Vejo a Senhora que se mantém sobre o globo terrestre. Ela o mostra a mim e me diz: Filha, estou sobre este globo terrestre porque quero que me chamem a Senhora de todos os povos. Em 11 de fevereiro de 51, ela continua: Eu sou a Senhora Maria, mãe de todos os povos. É nesse dia que recebe uma oração para ser divulgada, aquela que nós rezamos no início e vamos repetir então. Reza diante da cruz. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, envia agora teu Espírito sobre a terra. Faz habitar o Espírito Santo nos corações de todos os povos, a fim de que sejam preservados da corrupção, das calamidades e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, a bem-aventurada Virgem Maria, seja a nossa advogada. Amém. Nossa Senhora, sempre que adverte com relação aos perigos, ela dá também os remédios. Por exemplo, para evitar a Segunda Guerra Mundial e uma possível terceira, em Fátima, ela recomendou a reza do Rosário, a consagração do mundo e da Rússia, em particular, ao seu Imaculado Coração, e a nossa consagração ao seu Imaculado Coração. Essa devoção ao Imaculado Coração, junto com a reza do terço e a obediência aos pedidos que ela fez na ocasião, seriam, digamos assim, a arma para nos defender dos acontecimentos nefastos que poderiam vir. Aqui, ela se intitula a Senhora de todos os povos, porque agora o mundo globalizado se tornou pequeno. Todas as nações, por exemplo, quase estavam presentes em Amsterdã, a cidade onde ela apareceu, que é uma cidade cosmopolita, né, capital da Holanda. E Nossa Senhora já dá o remédio, que todos os povos, né, a invoquem sob o título de Nossa Senhora de todos os povos, né? Nossa advogada. Amém. Então, se houvesse assim uma resposta generalizada, não de pequenos grupos, mas generalizada a esse apelo de Nossa Senhora, sem dúvida que ela advogaria em nosso favor e nos pouparia muito sofrimento. A aparição pede a Ida para memorizar bem o que ela vê, para fazer uma imagem fiel dela. A imagem é esta aqui, né? Nossa Senhora de todos os povos, com uma túnica branca, largas mangas, pisando sobre o globo terrestre, nimbada de luz, com uma cruz atrás de si, uma cinta dourada e um véu dourado também. É interessante como, sendo ela a Senhora de todos os povos, o cabelo dela é um pouco crespo, sobretudo nas pontas, como para dizer que todas as raças, com suas características, estão sob a proteção de Nossa Senhora. Bom, continuando então as aparições,
ou essa aparição, ela faz um gesto como para me dizer: toca-me. É-me concedido verdadeiramente tocar o contorno de sua pessoa, mas sinto-a como alguma coisa de imaterial. Ela parecia, como uma pessoa normal, mas quando era tocada parecia imaterial. Por momentos tive a impressão de que ela é um ser humano e às vezes a impressão de que não era, exatamente por esse fato de não poder ser tocada diretamente, materialmente falando, concretamente, já que ela está num estado de corpo glorioso, como nos ensina a fé. Agora, uma coisa importante: para que tenha sucesso a mediação de Maria e a proteção de Maria, ela pediu que a Igreja proclamasse um novo dogma: Maria, Mãe corredentora, medianeira e advogada. E continua: meu corpo foi elevado ao céu, como do meu filho, e eis-me em oferecimento diante da cruz, porque sofri com o meu filho espiritualmente e, sobretudo, no meu corpo. Será um dogma muito contestado. Filha, transmite isso e diga: com este dogma, os dogmas marianos ficarão completos. A teologia deve se apagar diante da causa do meu filho. Realmente, esse dogma não foi proclamado até hoje, E tem sido assim, discutido, contestado: é oportuno, não é oportuno, vai agradar protestante, não vai desagradar os protestantes? Qual é o conteúdo teológico do dogma de Maria corredentora, sendo Jesus o único redentor? E então essas discussões infindáveis dos teólogos prosseguem. Agora, com relação ao fato dela dizer que sentia em seu corpo as dores do seu filho, isso não é de admirar, porque nós conhecemos pela história da Igreja muitos santos que sentiram em seu corpo a paixão de Cristo através de estigmas, através de sangramentos, sentiam dores horríveis. Se eles sentiram essas dores nos seus corpos, por que dizer que Maria também, que estava lá junto de Jesus, não sofreu também fisicamente, além de espiritualmente e moralmente, as dores de seu filho? No dia 29 de abril de 1951, ela diz: minha intenção e a missão que te dou, filha, não é senão de levar a Igreja e os teólogos a se engajar nessa luta. Suponho que no contexto, essa luta pela proclamação desse dogma mariano, o último da série, segundo ela. No dia 2 de julho de 1951, ela explica: pela vontade do Pai, o Redentor veio ao mundo. Para isso, o Senhor se serviu da Senhora. Da Senhora, o Redentor recebeu, portanto, somente, e insisto sobre a palavra somente, a carne e o sangue, isto é, o corpo. Do meu Senhor e Mestre, ela está se referindo a Deus, o Redentor recebeu sua divindade, e foi assim que a Senhora tornou-se corredentora. Em 10 de maio de 53, a aparição pede que Ida insista junto ao Papa, na ocasião era Pio XII, para que esse dogma seja proclamado rapidamente. Em 56, o bispo diocesano institui uma comissão de inquérito para estudar as aparições. Tal comissão conclui com um parecer negativo, ou seja, não julga que seja algo sobrenatural. Essa decisão veio a ser muito criticada e as limitações do inquérito ficaram logo expostos. Nós tivemos um inquérito semelhante, muito limitado e parcial, por ocasião das aparições de Garabandal, por exemplo. As aparições estavam se continuando, as mensagens estavam longe de serem estudadas corretamente. Eram as críticas que se faziam a essa comissão. Na noite de 18 e 19 de fevereiro, ou melhor, de 18 para 19 de fevereiro de 58, a Virgem anunciou a Ida a data da morte do Papa Pio XII. Pediu-lhe que não revelasse a ninguém essa data, por enquanto. A vidente anotou então o fato num papel que foi colocado num envelope e selado, entregou ao seu diretor espiritual. Quando se anunciou a morte do Papa, Ida alertou o diretor espiritual
Padre Freire, para que transmitisse um envelope selado à Santa Sé. Então ele enviou esse envelope selado com a data certa, né, da predição de Nossa Senhora com relação à morte do Papa. Enviou para a Santa Sé. Finalmente, Nossa Senhora indicou um lugar onde ela deseja que seja construído o seu santuário. No dia 31 de maio de 58, Ida vê a Senhora nesse lugar. No dia 31 de maio de 1959, Ida Perderman vê a Virgem pela última vez. Ela descreve assim: ela estava em toda a sua glória, portando uma coroa cintilante de todos os lados, mais bela que a mais bela coroa de diamantes. Depois Ida vê também a Jesus Cristo em uma luz muito brilhante. A partir de 1966, o culto a Nossa Senhora de todos os povos vai aumentando e atraindo muitos fiéis. Criou-se uma fundação com esse nome, Senhora de Todos os Povos, e essa fundação adquiriu um terreno na rua Diepenbrock, onde se constrói uma pequena capela na qual se representa a imagem vista na aparição. O discernimento da Igreja foi lento, mas progressivo. A primeira comissão, como vimos, concluiu negativamente. Mas Dom Henrique Bomers, bispo de Haarlem, e Dom Joseph Marianus Punt, seu auxiliar, em 31 de maio de 1996, autorizam o culto público e a recitação daquela oração ensinada por Nossa Senhora. O decreto diz, entre outras coisas: num tempo onde as raças, os povos e as culturas mostram-se claramente à vista, sobretudo em Amsterdã, pensamos que esse título, ou seja, Nossa Senhora de Todos os Povos, lança uma clara luz sobre a maternidade universal de Maria e seu papel único e feminino no plano de salvação do Senhor. Ao saber desse decreto, Ida suspirou e declarou: agora já posso morrer. Nós pensamos no velho Simeão, né, quando teve Jesus em seus braços, Jesus que era apresentado ao templo e disse: agora, Senhor, podeis despedir em paz do vosso servo, porque meus olhos viram a salvação de Israel, luz para todos os povos. Bom, de fato, menos de um mês depois ela faleceu no dia 17 de junho. O próprio bispo Bomers presidiu as suas exéquias na capela de Nossa Senhora de Todos os Povos, aquela que tinha sido construída não pela diocese, mas pela fundação dos devotos dessa aparição. No dia 31 de maio de 2002, finalmente, depois de concluir novos estudos e depois de um encontro com São João Paulo II, Dom Punt, que então era bispo de Haarlem, publica uma declaração reconhecendo que as aparições da Senhora de Todos os Povos em Amsterdã são de origem sobrenatural. O pedido de Nossa Senhora para a proclamação do último dogma mariano ainda não foi atendido e, como ela mesma disse a Ida, provoca ainda muitas discussões. Há 2 anos atrás, creio eu, ou 3 anos atrás, um grupo de cardeais, 4 cardeais, pediu a Papa Francisco, que proclamasse esse dogma de Maria Corredentora, mas Francisco se negou a fazê-lo. Bom, depois dessa visão geral em que nos baseamos no Dicionário das Aparições Marianas, do benemérito, recentemente falecido Padre René Laurentin, grande mariólogo, eu queria destacar alguns pequenos trechos dessas mensagens. Por exemplo, nas mensagens iniciais, sobretudo, Nossa Senhora mostra uma grande preocupação com os pobres da sociedade, com os marginalizados. Ela pede que a doutrina social da Igreja, aquela que vem das encíclicas, como ela diz uma das mensagens, seja colocada em prática pelas nações. Uma maneira de fazer justiça. Sem justiça não pode haver
Não pode haver essa paz. O próprio Pio XII tinha como lema no seu escudo papal: a paz é obra da justiça. Opus Justitiae Pax, em latim. Bom, com relação às ideologias modernas, ela pede que a formação dos padres seja modificada para que eles tenham condição de melhor agir no mundo de hoje, enfrentar os problemas do mundo de hoje. Uma coisa interessante é que, numa das aparições, ela pediu, por exemplo, que o jejum eucarístico fosse um pouco flexibilizado. Antigamente, por exemplo, no meu tempo de criança, o jejum começava à meia-noite. Então, se eu ia comungar no dia 3, por exemplo, do mês, ou, digamos, numa segunda-feira, eu teria que ficar em jejum desde a meia-noite de domingo para segunda até o momento da comunhão. Isso dificultava para muitas pessoas que são doentes, às vezes não podem guardar o jejum, precisam comer. Isso dificultava também para pessoas que tinham que andar muito para chegar a uma igreja, para poder comungar, e perdiam as forças às vezes. Eu vi até às vezes pessoas assim, desmaiando na igreja por fome, né? Então Nossa Senhora pediu para que fosse mais fácil a comunhão frequente, que o jejum fosse um pouco abrandado. Isso aconteceu de fato, né? Na época do Papa Paulo VI, ele abrandou o jejum, de modo que hoje nós jejuamos apenas 1 hora antes da recepção da Sagrada Comunhão. No dia 16 de dezembro de 1949, a vidente diz: eu vejo agora uma cúpula cercada de um muro que tem a forma que ela vem de mostrar lá numa visão anterior, né? Ou no início da visão, perdão. É a cúpula, eu percebo, da Basílica de São Pedro. Em volta corre um riacho delimitado por uma fina banda negra. A Senhora chama minha atenção sobre tudo isso e retoma. É o centro, ou seja, né, Basílica de São Pedro, o centro da Igreja Católica, né? É o centro. Ela faz então ir e vir o seu dedo muito lentamente, com insistência, sobre essa imagem e depois retoma. Tenham cuidado para que isso continue a ser o centro. Os espíritos do mundo estão para destruir esse centro. Eu vos ajudarei. Vejo então um triângulo traçado acima da Alemanha. A Senhora diz: o espírito do triângulo procura se infiltrar sob uma outra forma. O triângulo, como sabemos, é um símbolo da maçonaria, né? Procura se infiltrar de uma outra forma. As pessoas são boas, mas elas são puxadas por todos os lados e não veem mais saída. Pobre Alemanha! Elas vão ser e são vítimas do outro grande. O outro grande, então, pelo que a gente vê aqui, não é o comunismo. É o outro grande que domina o mundo, né? E no dia 20 de março de 1953, ela fala: vosso inimigo está à espreita. Igreja de Roma, aproveita a tua chance. O humanismo moderno, o realismo, o socialismo e o comunismo são aqueles que exercem o seu poder sobre o mundo. Eu vejo então o mundo com todos esses grupos humanos e uma enorme mão que, por assim dizer, se apodera desse mundo. A Senhora diz: escutem a Senhora que deseja ser vossa mãe. Povos, rezem a fim de que o seu oferecimento seja agradável ao Senhor. Povos, rezem a fim de que o verdadeiro, o Santo Espírito venha. Povos, rezem a fim de que a Senhora de todos os povos possa ser a vossa advogada. Bom, em grande parte dessas mensagens, como já vimos, quando ela mostrou, por exemplo, a libertação da Holanda, mostrando o rosário, dizendo que foi graças ao rosário que a Holanda se libertou, então ela também
sempre encoraja, através de Ida, que o rosário seja recitado assim como a via sacra, ou seja, as grandes orações cristãs, as duas orações que meditam a vida do Cristo, as duas orações que habitaram o coração de Maria, que meditava todas essas coisas em seu coração, como diz o evangelista Lucas. Em 7 de outubro de 1945, festa de Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora do Rosário, Ida narra: eu vejo debaixo da cruz cruzes gamadas. As cruzes gamadas eram símbolo do nazismo, né? Aquela cruz com braços. Elas caem. Depois vêm estrelas, elas se eclipsam. Depois vêm foices e martelos. E tudo isso cai debaixo da cruz. Nossa Senhora está se referindo aqui, né, por exemplo, ao nazismo, ao comunismo, à maçonaria, né? E de repente, Nossa Senhora está lá. Eu a vejo. Ela está de pé. Ela segura o rosário. É preciso perseverar na oração. O mundo inteiro deve rezar. Ela designa a cruz e diz: será muito necessário que o mundo volte para a cruz, grandes e pequenos, pobres e ricos. Mas como isso vai custar? Vai dar muito trabalho, diz ela. Então, Nossa Senhora nos adverte, nos dá os remédios para os nossos males, e entre eles nós destacamos sempre o grande remédio, que é a oração, e de modo especial a oração do Rosário, a qual Deus quis conferir uma eficácia muito grande nesses nossos tempos. E assim fizemos um apanhado geral dessa pouco conhecida aparição de Nossa Senhora de todos os povos, em que ela quer ser a advogada, a medianeira, a corredentora ao lado de Jesus Redentor, para salvar esta humanidade que corre muitas vezes inconscientemente para o precipício. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.